Fala galera, vamos começar aqui o primeiro vídeo do nosso canal. Vamos estar abordando alguns assuntos, algumas análises. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer estratégia, a gente precisa entender como o mercado ele se movimenta. O mercado ele tem estruturas e a partir dessas estruturas é que surgem as estratégias. Seja qual for a estratégia, ICT, Smart Money Concept, seja o ICOF, seja ICT, SMC, qualquer uma estratégia, ela tem como base a estrutura do mercado. E o mercado é um padrão, né, que se repete o tempo todo. E nós vamos falar um pouco disso agora. O mercado ele se movimenta em topos ascendentes, que é a famosa tendência de alta. Dentro desses topos ascendentes, nós temos aqui a impulsão e nós temos também a correção. Todo movimento de alta, ele tem por si a impulsão, que é esse movimento para cima. E depois desse movimento do mercado de impulsão, ele faz uma correção. Quando ele faz essa correção, ele impulsiona de novo e assim vai. Então o mercado ele faz esse movimento de tendência o tempo todo. Ele sobe, corrige, impulsiona de novo, corrige, impulsiona de novo. Então o mercado ele faz esse movimento o tempo todo. Esse movimento é chamado de tendência de alta porque ele faz fundos mais altos que o outro. Ele renova os topos e faz fundos mais altos do que os outros. Então nós chamamos isso de tendência de alta. Dentro dessa tendência nós temos alguns insights, que é onde pode gerar a nossa oportunidade de trade. Essa é a tendência de alta. O mercado também faz tendência de baixa, que são topos mais baixos do que os outros, e ele vai renovando os fundos, tá vendo? Esse é o comportamento de mercado. E a explicação por trás disso é a mesma coisa. O mercado ele cai, que é impulsão, corrige. O mercado impulsiona de novo, corrige. Funciona de novo. Então o mercado ele anda assim o tempo todo. Todo o tempo o mercado está fazendo essa mesma estrutura, que são essas duas. E também tem a estrutura que o mercado ele corrige e começa a lateralizar, começa a andar de lado. A partir desse movimento lateral, o mercado ele pode tanto vir para baixo ou quanto ele pode subir. O mercado vai, corrige, começa a andar de lado. A partir desse ponto, ou ele pode ter um direcional de alta, ou ele pode ter um direcional de baixa. Nós vamos olhar isso agora no gráfico. Separei algum gráfico aqui. Essas setas vermelhas fazem parte de trades que andaram bem. Eu sou mentorado pelo Pedro e dentro da comunidade ele compartilha seu conhecimento, suas análises juntamente com o time. E aqui nós podemos ver que o mercado ele é fractal, 1 hora, 4 horas, diário, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. E aqui no 1 hora mesmo a gente já consegue perceber a estrutura de mercado. A gente pode observar que o mercado está fazendo sempre esse movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão e assim vai. Nessa tendência de baixa, o mercado ele vem fazendo topos mais baixos do que os outros e renovando fundo, formando essa tendência de baixa.
toda tendência de baixa, ela tende a renovar topos, a renovar fundos e deixar topos mais baixos do que os anteriores. Essa é a tendência de baixa. Logo, a gente já pode ver também que o mercado ele, deixa eu ver um gráfico aqui. Tendência de alta é a mesma coisa, porém só que para alta. Ao invés de ele estar formando topo mais baixo, ele forma topo mais alto. Aqui ele impulsiona, correciona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona, corrige, impulsiona e assim vai. Então o mercado na tendência de alta ele vai deixando fundos mais altos do que os outros, fundos ascendentes. E ele sempre vai renovando o topo, tá vendo? Renova topo, renova topo, renova topo. Essa é a tendência de alta. Essa é uma característica, uma estrutura do mercado. O mercado, em sua maior parte do tempo, isso se chama desequilíbrio, que é quando o mercado ele está desequilibrado, é quando ele está na tendência. Ele vai fazendo essa tendência de alta, nós chamamos isso de desequilíbrio. Agora, quando o mercado ele anda em tendência, peraí, quando o mercado ele anda em tendência, nós falamos que ele está desequilibrado. Quando o mercado ele começa a corrigir e a andar de lado, nós falamos que o mercado ele está em equilíbrio. Essa lateralização nos mostra que o mercado está andando de forma equilibrada, onde compradores estão comprando nesse fundo e vendedores vendendo no topo. O mercado ele faz isso na sua maior parte do tempo ele anda lateral, ou seja, ele anda equilibrado. Quando ele bate na resistência, nós chamamos isso de resistência e suporte e resistência. O mercado bate aqui, compradores jogam o preço para cima. Bate aqui, compradores jogam o preço para cima. Bate aqui, joga para cima. Em cima é a mesma coisa. O mercado bate aqui, vendedores jogam o preço para baixo. Bate aqui de novo, joga o preço para baixo. Bate de novo, joga o preço para baixo. Então o mercado na sua maior parte do tempo ele anda de forma lateral, ou seja, aqui se chama equilíbrio. O mercado está equilibrado. Vamos escrever aqui, equilíbrio. O mercado está andando de forma equilibrada. É quando o mercado anda lateral. E quando o mercado está em tendência, nós chamamos de desequilíbrio. Essa é a estrutura que o mercado faz na sua maior parte do tempo. E dentro dessa lateralização, dependendo da força, da estrutura, isso é um conceito que a gente vai ver mais para frente. Como o mercado está, se ele fica mais na parte de baixo ou mais na parte de cima. De certa forma, ele cria liquidez tanto em cima como embaixo. Mas isso é um conceito que nós veremos nas próximas aulas. Então, o mercado ele sobe em tendência, começa a lateralizar. E a partir dessa lateralização, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. E nós vamos ver essa característica de mercado nas próximas aulas. Nós veremos onde está tendo a maior força, seja dos vendedores ou dos compradores. Mas a partir desse momento, o mercado ou ele anda para baixo, faz uma tendência de baixa, ou o mercado pode simplesmente começar a continuar essa tendência de alta do passado. Então essa é a estrutura base do mercado. O mercado faz isso o tempo todo. O mercado, em sua maior parte do tempo, ele anda de forma lateral, ou seja, equilibrada. E quando ele está em tendência, fica melhor para nós montarmos posições dentro desse contexto. E aqui nós vemos que o mercado ele lateralizou. O mercado vem, impulsiona, corrige, impulsiona. E aqui ele começa a andar de lado, tá vendo? Tá meio estranho aqui, é uma estrutura de Wyckoff, nós veremos também nas próximas aulas. Mas ele anda de lado e logo depois, bum, ele impulsiona lá para baixo. Você vê que o mercado ele vem,
na tendência, anda de lado, pum, impulsiona lá para baixo. Essa é a estrutura de mercado que o mercado faz o tempo todo. O tempo todo o mercado está fazendo isso. O mercado anda de lado a maior parte do tempo, anda em tendência na menor parte do tempo, fazendo topos e fundos ascendentes, ou na tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, e depois, logo depois, ele consolida. Essa é a estrutura do mercado. Na próxima aula nós vamos aprender como aprofundar mais dentro desse conhecimento. É um contexto bem básico, é mais para sabermos como o mercado, como o preço ele se movimenta. E na próxima aula nós vamos estar aprendendo mais, se aprofundando mais dentro desse contexto. Vamos aprender sobre essa renovação de topo, o que significa essa renovação de topo e o que valida esse fundo. Então, na próxima aula nós vamos aprender que esse topo, qual é o nome desse topo, vamos aprender o que há debaixo desse fundo e vamos estar estudando mais conceitos básicos de análise técnica dentro do mercado financeiro. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço, não tenho muita experiência, mas vamos estar dando continuidade e sequência nesse canal. Beleza, galera? Até mais.